pode me falar, né, que aí eu vou, né, tentando alterar aqui, né. Bom, então nós vamos começar na primeira parte, né, nós vamos corrigir o restante das questões que ficaram faltando, né, como eu falei, são questões da ESA e são questões que são semelhantes à ESA. É exatamente para poder a gente sempre, né, nesses meses que já estão, né, chegando, né, em relação à prova da ESA, a gente, né, fazer uma bateria de exercícios, né, principalmente fazendo revisões, né, e aí a gente continuar sempre, né, vendo a nossa matéria, o nosso conteúdo, né, e aí dúvidas que forem surgindo a gente vai tirando, né, ao passar do tempo, né. Bom, essas questões da ESA são questões que são rápidas, né, principalmente devido a serem questões, né, que normalmente envolvem mais a questão teórica, né? Então você necessariamente você precisa da teoria para que você possa, né, estar fazendo, né, a prova da ESA. Então, não é uma prova que podemos falar assim que tem uma relação, né, de você parar e analisar aquela questão em relação a dois conceitos, por exemplo. Normalmente isso costuma ter na prova da SpaceX. A SpaceX ela é bem essa relação. Você tem uma determinada questão e aí normalmente você tem duas questões para você interpretar. No caso da prova da ESA, você não tem tanto isso, é uma questão mais direta, é algo exatamente mais objetivo, né? Então aí a gente vai analisar essas questões, né? E a gente vai observar exatamente como que essa base teórica ela está, né, prevalecendo, podemos falar assim, na prova, né? Bom, na última aula nós é, finalizamos, deixa eu fechar aqui, nós finalizamos na número 14, né? Aí nós iríamos começar a partir da número 15 em diante, aí a gente vai fazendo as questões e aí a gente já vai iniciar o nosso próximo conteúdo. Qualquer dúvida, qualquer problema, como eu falei, né, inicialmente, aí você pode abrir o microfone e me gritar aí, que aí eu tento exatamente mexer aqui na configuração para ver qual que seria exatamente a problemática em si, né? Deixa eu ver aqui, está abrindo o slide. Beleza. Essa número 15, o que, que nós temos? Ele fala o seguinte, deixa eu, é, foi ótimo. Abriu aqui melhor, que aí a gente vai, né, vendo melhor aqui. Deixa eu ver aqui. Então, nós paramos na número 15, em que ele fala sobre as migrações, né? Então, nós temos aí, né, vou botar aqui. Opa, passou demais. Espera aí que eu tive um probleminha aqui. Deixa eu ver aqui. A número 15. A número 15, ele fala o seguinte, né? Aqui, achei. Com o avanço da urbanização do território brasileiro nas áreas metropolitanas, surgiu um processo democrático caracterizado pela migração diária de população trabalhadora entre municípios próximos, dependentes, em grande medida, dos transportes coletivos e de massa. Esse movimento de população é denominado, aí nós temos imigração, migração de retorno, transmigração, migração pendular ou transumância. Sempre que a gente começar a observar ou associar um tipo de movimento que nós temos, né, realizado numa área metropolitana, né, ou seja, a área metropolitana, pelo próprio nome, já te faz lembrar, né? Ou seja, como que seria isso? Você vai ter metropolitana, lembra metrópole. Então, você vai ter uma metrópole com característica central e outras cidades que estão conectadas a essa metrópole, né? Estão exatamente em contato com essa metrópole, né? Em relação às áreas metropolitanas, nós temos um tipo de migração que é bem característica, né?
exatamente devido ao quê? Ao processo principalmente associado as chamadas cidades dormitórios, né, que são exatamente o quê? São aquelas cidades onde que normalmente você mora numa cidade à beira daquela metrópole, né, e você acaba exatamente trabalhando naquela metrópole e no final do dia você retorna para a sua cidade, né? Então você só retorna para a sua cidade para o descanso, né? Então por isso que você tem esse termo cidade dormitório. Então, que tipo de migração nós temos? Que todos os dias você realiza, saindo, por exemplo, de Nilópolis, indo em direção ao centro do Rio, e do centro do Rio, por exemplo, para trabalhar, e você retorna no mesmo dia, no final da tarde. Então, é um movimento diário que ocorre exatamente numa característica de vai e vem da população, né? Aí nós vamos ter o quê? A letra A, imigração, é relativa exatamente à população que vem de outro país, né, vem de fora, então não tem tanta relação. Migração de retorno é um tipo de migração associada a estados, né? Então você vai ter, por exemplo, os nordestinos que antes vinham para São Paulo e Rio de Janeiro tentar melhorar de vida, hoje em dia eles estão começando a retornar para as suas terras natais, podemos falar assim, sua terra natal, né? Devido ao quê? A melhoria econômica, né, associada ao Nordeste, né, em questão exatamente a algumas regiões, né? Então, o nordestino ele nem pensa duas vezes, ele volta para a sua terra, então, a migração de retorno. Tá? Nós temos como duas características chaves aí, né? A transmigração, né? Migração pendular, né? E também a transumância, três características em si. Mas quando a gente pensa em área metropolitana, a gente associa a que tipo de movimento? A gente associa a chamada migração pendular, né? Pendular, você tem essa característica do vai e vem da população. É só você lembrar pendular de um pêndulo, né? O que seria um pêndulo? Você só tentar relembrar exatamente aquele antigo relógio cuco, né? Onde que você tinha exatamente um determinado horário e saía, né, um passarinho daquele relógio, né? Ali embaixo daquele relógio nós temos uma haste metálica que vai e vem, né? Então, aquela haste metálica dá seu nome de pêndulo, né? Então, você vai ter essa associação de migração pendular. É o vai e vem da população caracterizada aí, tá ok? Então, o gabarito dessa número 15, letra D, tudo bem? Tá tranquilo? Dá dando para observar os slides? Eu saí um pouquinho exatamente para observar se tá tudo ok, né? Opa, sim, show. Então vamos continuar. Vamos a número 16. A número 16 ele fala o seguinte: quanto aos trabalhadores do campo, os poceiros são ocupantes de terras. Poceiros estão associados exatamente à posse pela terra, né? Então você vai ter exatamente como uma particularidade, né? São pessoas que tomam posse de terras que não são delas, né? Então vamos ver. Poceiros são ocupantes de terras. Letra A, devolutas ou propriedades inexploradas. B, de outros mediante o pagamento de uma renda em dinheiro. Letra C, de outros mediante o pagamento de uma renda em produto. Opa, se ele fala em poceiros, nada mais do que você tem pessoas que invadem uma propriedade, né? Invadem nesse sentido e esperam receber alguns benefícios, né? Nesse sentido de pagamento, você já podia até descartar, né, a B e a C, porque não tem tanto a relação na questão exatamente dos poceiros, né? Letra D, das quais são proprietários formais. Opa, se são poceiros que não têm posses pela terra, né? Então eles não são proprietários formais, né? Letra E, pertencentes ao governo federal e que são exploradas. Ah, peraí, deixa eu botar aqui. E que são exploradas. Deixa eu ver o que andou aqui o slide e que são exploradas mediante contratos com. Não está dando para. Deixa eu ver aqui. Com o Ministério da Agricultura.
né? Então, pertencentes ao governo federal e que são exploradas mediante contratos com o Ministério da Agricultura. Também não, né? Então, você vai ter exatamente como particularidade, os poceiros eles só vão exatamente invadir, né, em sua grande parte, né, áreas associadas às propriedades inexploradas, né? Ou seja, se você exatamente está numa área, numa determinada área, né, ou melhor, você tem um pedacinho de terra naquela região, né? E você, se você não cercar aquele seu pedacinho de terra, né, qualquer pessoa invadindo aquele pedacinho de terra e constituindo, né, principalmente a base familiar e associando exatamente uma questão econômica naquele local, essa pessoa ela pode pedir exatamente na justiça a posse por aquela terra, é a chamada posse por uso capião, né? Bem característico em algumas localidades. Tá? Terras devolutas são terras exatamente, né, no caso, que é um outro termo, podemos falar assim, né, de terras associadas a essa característica, né, de não ter uma apropriação. Né? São terras que são inexploradas aí. Tá? Então, os poceiros ele tem essa característica da letra A, ok? No meio urbano, nós também temos exemplos de poceiros, né? No caso, as comunidades, as favelas. As favelas nada mais do que são exemplos, né, de poceiros, né, que chegam exatamente, não tem título de terra, né, e invadem aquela região, invadem aquela comunidade e esperam receber benefícios. No caso, o benefício seria uma escritura, né, em si, né, da terra. Né? A número 17, um conjunto de municípios contíguos integrados socioeconomicamente a uma cidade central, com serviços públicos e infraestrutura comuns. Define, pessoal, no caso, essa número 17 é uma questão típica da ESA. Ela é exatamente, você tem a teoria aí associada, a base teórica aí presente. Né? É uma questão exatamente direta. Então, ele te apresenta exatamente a característica de um fenômeno, né, e ele pede exatamente para que você possa definir qual que seria. Então, ó, conjuntos de municípios contíguos, integrados, ou seja, conectados socioeconomicamente a uma cidade central. Eu até já citei exatamente, na questão anterior, um exemplozinho sobre esse fator, né, com serviços públicos e infraestrutura comuns. Né? Então, quando ele fala só integrado socioeconomicamente a uma cidade central, você vai ter a cidade central, considerada, no caso, a metrópole, né? Ou seja, uma cidade exatamente que tem um forte potencial econômico, né? E cidades que começam a crescer ao redor dela, né? Com um projeto de integração, né? Ou seja, com a característica de integração socioeconômica. Então, você vai ter, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, a metrópole do Rio de Janeiro, e outras cidades ao redor, como, por exemplo, Nilópolis, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Mesquita, só lugar bom, né? Então, você vai observar que o quê? Que essa integração, uma metrópole central, uma cidade central e cidades que estão ao redor, isso dá-se o nome do fenômeno denominado como área metropolitana, que aí, no caso, o gabarito seria a letra B, ok? Bom, a número 18. A número 18, ela é uma questão que ela não é tão falada em questão de teoria, principalmente no dia a dia, né? Mas, assim, é sempre bom tomar cuidado quando a gente fala da questão dos fenômenos associados ao meio urbano. Então, ele cita: o município está assentado sobre a borda da bacia sedimentar do Paraná, tendo como embasamento rochas antigas, tais como o xisto e gnáisses do grupo Araxá. Aí nós temos o trecho acima define. Ele te dá um outro fenômeno que você tem que, em questão de teoria. Né? Então, você observou, né, a parte teórica associada ao fenômeno e você tem que associar exatamente qual fenômeno seria esse. Né? Município assentado sob a borda da bacia sedimentar do Paraná, tendo como basamento rochas antigas, tais como xisto e gnáisses do grupo Araxá, pré-cambriano. Né? O trecho acima define:
Letra A, o sítio urbano do município. Letra B, o sítio urbano e a situação urbana do município. Letra C, a situação urbana e a origem do município. Letra D, a posição geográfica do município. Ou letra E, a situação no contexto regional do município. Macete. Normalmente, quando você tem associação e está relacionando onde nasceu aquele município, né? Ou seja, a primeira parte da frase ele fala assim: ó, o município está assentado, ou seja, está em cima, está presente sobre a borda da bacia sedimentar. Sempre que falar exatamente onde nasceu o município, na relação do relevo, na característica geológica, você vai ter como fenômeno característico chamado sítio urbano, ok? Então, como por exemplo, Brasília. Brasília é considerada a cidade do Planalto Central. Planalto Central é a porção do relevo onde está localizada a cidade de Brasília, onde cresceu a cidade de Brasília. Então, o sítio urbano da cidade de Brasília é o Planalto Central, né? Rio de Janeiro, né? Ou, por exemplo, Nilópolis. Nilópolis é uma cidade da Baixada Fluminense. O sítio urbano da cidade de Nilópolis é o quê? A Baixada Fluminense. Ok? Então, você vai ter essa característica aí. Então, a número 18, gabarito, letra A. Você pode observar que as questões, né, da ESA, elas são questões que são rápidas, né? Pode te causar algumas dúvidas, principalmente que são dúvidas cruéis, entre opções, né? Mas na maioria das vezes você, lendo a teoria, percebendo exatamente o contexto da questão, você consegue matar tranquilamente, né? Essa 19, ele fala assim, ó, no último quartel do século XX, particularmente na década de 90, uma nova forma de organização empresarial tem agregado os centros de formação de pessoal de alto nível às unidades de produção e de serviços, empregando os mais modernos recursos de microeletrônica. Em tais centros estão se implantando atividades de alta tecnologia, como em Campinas e São José dos Campos, na região sudeste do Brasil. Qual a denominação dada a esses centros? Ele está falando exatamente que o quê? Que você tem, primeiro, uma organização empresarial associada. Em segundo lugar, você vai ter atividades de alta tecnologia associada a áreas de pesquisa. Relação empresarial com áreas de alta tecnologia, áreas associadas à questão de pesquisa. Esses dois pontos, nós temos uma associação de um fenômeno, no caso, na geografia urbana, que seriam os chamados tecnopolos, né, que seria a letra D. Tá? Então, qual a denominação dada a esses centros? Pense exatamente, questão de, já até te dá meio que, né, um caminho para o gabarito, né? Atividades de alta tecnologia, como em Campinas, São José dos Campos, na região sudeste do Brasil, onde Campinas, que você vai ter exatamente um dos centros de pesquisas, né, presentes no nosso país, né, associada à Unicamp, né, e mais o lado empresarial, o lado industrial aí associado. Essas duas vertentes sempre, o lado de pesquisa e o lado empresarial, você vai ter como característica-chave de um tecnopolo, tá? Bem caracterizado exatamente, né, nesse fator, né? A número 20. Com a rodovia, certamente indispensável para o início de uma integração regional, criaram-se enormes frentes de desmatamento nos dois lados da rodovia, introduzindo-se atividades de empresas ditas agropecuárias, com forte degradação da cobertura vegetal, esgotamento dos solos e secamento parcial dos mananciais e cabeceiras de igarapés, devido, sobretudo, à falta de racionalidade dos projetos de formação e desenvolvimento das fazendas regionais. Nesse texto, Assis Abessaber descreve a instalação da rodovia. Você pode observar que, no caso, essa questão ela não é uma questão da ESA, mas ela tem uma característica que ela pode exatamente ser bem semelhante ao que cai na ESA, o jeito de como foi feita a questão. Né? Por quê? Porque ela utiliza exatamente uma base teórica bem presente.
né? Apesar de que essa base teórica está misturando dois contextos, dois conceitos aí dentro da geografia. De um lado, a questão da vegetação, né, do bioma em si, do outro lado, a questão dos transportes, a questão das rodovias, né? Então, o que que você pode observar aí inicialmente? Né? Ele fala que a rodovia é indispensável para a integração regional, né? Criaram-se enormes frentes de desmatamento dos dois lados da rodovia, né? Introduzindo-se atividades agropecuárias, né? Com forte degradação da cobertura vegetal, né? Secamento parcial dos mananciais cabeceiras de igarapés, né? Bom, então o que que você pode observar? Inicialmente, você vai tentar identificar qual região, podemos falar assim, está falando o texto, né? A gente já pode citar a região no sentido do quê? Que ele está abordando que as atividades agropecuárias estão cada vez mais produzindo índices de desmatamento. Aí você já para analisar, poxa, atividades agropecuárias no nosso país, nós temos a expansão da fronteira agrícola, que está cada vez mais saindo do centro-oeste e indo em direção à região amazônica. Então, o que que você vai observar aí? Pô, então, podemos destacar que poderá ser a região amazônica, né? E ele fala da questão do igarapé, né? O igarapé também é um ícone da região amazônica, né? Ligado exatamente, né, aos rios, né, que seriam exatamente o meio de transporte da região. Mas o que que a questão pede? Nesse texto, Assis Abessaber, que é o autor, né, descreve a instalação da rodovia. Opa, se eu penso já em Amazônia, vamos ver. Letra A, BR-116 nos domínios do Cerrado e das Araucárias. Opa, Cerrado, Centro-Oeste. Araucárias, região do Paraná, região mais para o sul do país, né? Apesar de fazer presença também em áreas serranas, né, de algumas regiões, como região sudeste, né? Mas de modo predominante, região sul. Então, a letra A você já podia descartar, né? Letra B, BR-116 nos domínios das coxilhas e dos mares de morros. Coxilhas você vai ter exatamente, né, associado à região centro-sul, né, destacado, né, e dos mares do morro também, região centro-sul bem característico, principalmente no litoral, os mares de morro. Opa, se eu pensei no texto Amazônia, então a letra B você já podia descartar também, né? Letra C, Salvador, Palmas, nos domínios da Caatinga e do Cerrado. Opa, Salvador, região Nordeste. Palmas, capital do Tocantins. Tocantins, região Norte, né? Aí, no caso, Salvador, opa, pegando região Nordeste, então está meio que afastado em relação, né, podemos falar assim, à região amazônica, né? Salvador, especificamente no litoral, né? Então, a letra C você podia descartar também. Letra D, Belém, Brasília, nos domínios do Cerrado e Amazônico. Opa, o texto fala de Amazônia, né? Belém, região norte, capital do Pará. Brasília, capital federal, região centro-oeste. Opa, pode estar, até porque é uma região nas proximidades realmente da região amazônica. Letra E, Rio, Brasília, os domínios dos mares de morros, litoral e do Cerrado, centro-oeste. Rio, litoral do Sudeste. Brasília, capital federal, região centro-oeste. Opa, então a letra E você já podia descartar devido à questão do Rio. Então a única que sobra como gabarito seria a letra D, ok? Então, assim, são questões que você tem que ter a teoria realmente, mas na hora de você começar a realizar exatamente a questão, você fazendo com calma, é claro que no dia da prova é muito complicado você fazer com calma, né? Mas assim, você consegue matar tranquilamente a questão, né? Essa 21, o Brasil apresenta estações intermodais, ou seja, entre, né, as modalidades de transporte, que tornam as transferências de cargas mais eficientes e menos custosas. As estações intermodais se referem às, né? Opa, já dei a dica. Estações intermodais entre meios de transporte, né?
Letra A, trens de alta velocidade que são especializados no transporte de mercadorias de alto valor agregado. B, transportes que transferem as mercadorias apenas de um país para outro. C, mercadorias estocadas de diversos modos, evitando a sua deteriorização e seu desperdício. D, transferências de mercadorias entre modos de transporte distintos. E letra E, formas de manuseio de cargas frágeis que possuem alto valor agregado. O que você pode observar aí, né, é o que o texto fala, né? Se o Brasil apresenta estações intermodais, e o que seria essas estações intermodais? Como eu falei, ó, inter seria entre modais, modalidades de transporte, né? Então você vai ter exatamente a transferência, por exemplo, da carga associada ao setor rodoviário para o setor hidroviário. Então você vai ter uma intermodalidade aí associada, entre outros exemplos. Isso está associado à letra D, né? Transferência de mercadorias entre modos de transportes distintos. Tá? Essa 21 não é uma questão da ESA, mas ela tem realmente essa associação aí de ser bem parecida à realidade. A 22 é rápida, né? Estilo realmente da ESA. O petróleo no estado do Rio de Janeiro é extraído. Da onde é retirado o petróleo no estado do Rio de Janeiro? Opa, nós escutamos falar que o petróleo, na região sudeste principalmente, é extraído da relação do litoral, né, em alto mar. Né? Opa, litoral, alto mar, vamos observar. Petróleo é extraído em Angra dos Reis, na Serra dos Órgãos. Pessoal, essa letra B não tem nada a ver. Serra dos Órgãos, região serrana, petróleo, litoral. Então está errado. Letra C, na área de Cabo Frio e Búzios. Letra D, na plataforma continental, na altura de Campos. E letra E, no litoral sul do estado. Essa questão ela te deu o gabarito já. Por quê? Quando ele fala em plataforma continental é onde nós temos a extração do petróleo. Tá? Então, PC em petróleo, extração do petróleo, em qualquer questão que seja, falou exatamente plataforma continental, que seria exatamente, né, a questão do relevo, né, associado ao litoral, você vai ter exatamente a extração do petróleo naquele local. Bacia de Campos. Opa, o petróleo é extraído na Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro. Se é na Bacia de Campos, então logo você terá o quê? Você terá exatamente a extração do petróleo, né, nessa região e que vai possibilitar exatamente o fortalecimento, né, da questão dos recursos, né, associados a essa extração. Tá? Então você vai ter exatamente, né, como gabarito-chave, né, em si, o gabarito da letra D. Ok? Essa é a 22. Na 23, o que nós vamos ter? Os lugares do sertão nordestino favoráveis à agricultura são. Essas três próximas são questões exatamente que são diretas da ESA, né? Ao lá e cá é teoria, opa, tive teoria, observei exatamente a questão e acabei exatamente favorecendo a resposta diretamente. Né? Então, a 23, os lugares do sertão nordestino favoráveis à agricultura são: letra A, litoral da Bahia. Letra B, próximo ao litoral norte. Letra C, os brejos e os vales dos rios. Letra D, as áreas de clima semiárido. E letra E, nas áreas da Mata Atlântica. Pessoal, quando a gente pensa exatamente na relação, essa questão, normalmente as questões da ESA, vocês têm que tomar um certo cuidado nesse sentido. Toda a questão, mesmo que assim, eu sei que é realmente a correria, principalmente por cumprir, né, aquela maioria daquelas questões, né, em si, né, o desespero em si de tentar responder tudo até o tempo, né, certo, né, isso faz com que você acaba passando, olhando a questão e marcando de qualquer jeito. Né? Mas assim, a gente tem que sempre tentar exatamente ler a questão, ler cada opção
e tentar associar o que, que a questão está pedindo, né? Ou seja, o que, que seria exatamente a relação do comando da questão, né? O que, que ela pede. Né? Então, quando ele fala os lugares do sertão nordestino, opa, se eu penso em sertão nordestino, eu penso em um local seco. Sertão, opa, sertanejo, o pessoal vive exatamente devido à questão da seca, né? Espera exatamente a chuva, né, chegar para, né, aliviar os problemas, tentar aliviar os problemas em si. Se é um local seco, opa, ele fala os lugares do sertão nordestino, opa, lugar seco, favoráveis à agricultura. Ou seja, se os locais podem ser favoráveis à agricultura, mesmo sendo local seco, é sinal que alguma coisa tem ali. Então vamos ver, ó. Quando ele fala a letra A, litoral da Bahia, opa, sertão nordestino, local seco, está mais para o interior. Litoral da Bahia é um local exatamente úmido, devido ao que? A umidade que vem do mar. Né? Não só em questão do mar, em questão de massas, né, de ar, né, úmidas. Então a letra A não pode ser. Letra B, próximo ao litoral norte. Pessoal, o sertão nordestino é uma área que não está específica a uma parte, a uma porção dali do Nordeste. Por exemplo, o sertão nordestino só está ao norte do Nordeste. Não, tá? O sertão nordestino é uma extensa área que pega exatamente tanto ao norte do Nordeste quanto ao sul. Né? Então, você vai ter exatamente a letra B estando errada. Letra C, os brejos e os vales dos rios. Opa, se é um local seco, é um local que não vai ser tão favorável à agricultura. Somente teremos agricultura em regiões o quê? Nas proximidades que tenham água, né? Então, opa, letra C pode ser. Letra D, as áreas de clima semiárido. Opa, semiárido, árido, secura, né? Literalmente. Semi, né, você vai ter parte do ano com umidade, com chuvas, né, e outras partes em si, uma secura tremenda. Letra E, nas áreas da Mata Atlântica. Mata Atlântica, litoral, umidade. Não está associada à questão do sertão. Então você ficaria em dúvida entre a C e a D. No caso, para uma área que é extremamente, totalmente seca, né, e que você tem, favorece a questão da agricultura, o correto seria o que o quê? Que provavelmente deverá ter um rio ali para facilitar em si a agricultura. Então, em cima disso, gabarito, letra C, ok? A número 24. 24 é rápida. Uma das fronteiras, questão da essa, 24. Uma das fronteiras mais movimentadas do Brasil, cujo marco divisório é a Ponte da Amizade, passando sobre o Rio Paraná. Separa o país do Uruguai, Bolívia, Equador, Paraguai ou Peru. Ponte da Amizade, pessoal, é só você lembrar em Muamba. Muamba, você lembra qual país? Paraguai. Então, na número 24, gabarito, letra D, tá ok? 25. A formação vegetal na qual predominam espécies de palmeiras como a carnaúba, o babaçu e o buriti, e que é considerada uma zona de transição entre os domínios da Amazônia e o da Caatinga. É a Mata dos Cocais, Pantanal, Manguezal, Restinga ou Pradaria. Pessoal, isso aí nós vamos ver ainda, né? Então, assim, nós vamos, no caso, emendar esse nosso próximo conteúdo. A gente vai falar sobre as questões energéticas no Brasil, vamos falar da questão mineral, né? E aí a gente já vai cair na geografia física, aí vamos ver relevo, placas tectônicas, clima, vegetação, né? Que exatamente é um dos grandes blocos, podemos falar assim, que caem com frequência na ESA. Então é sempre bom a gente, né, ficar ali apertando, podemos falar assim, esse bloco. Né? Então, por que, que eu estou falando isso? Porque a 25, mesmo a gente não tenha tido vista ainda, né, a questão do conteúdo, você já deve mais ou menos estar estudando, né, essa relação da geografia física. Né? O que, que nós temos? Nós temos macete, pessoal. Quando ele fala zona de transição é sempre uma área onde que você vai ter exatamente uma relação saindo de um bioma e entrando em outro.
né? Só que o que que acontece? Quando você sai de um bioma para outro, né, por exemplo, você sai do sertão nordestino, que é o bioma da Caatinga, e vai em direção à região amazônica, né? Você vai observar que do sertão para a região amazônica, né, de repente você andou, mudou a paisagem, mudou a vegetação? Não. Você tem uma zona de transição. A vegetação ela vai sendo mesclada até chegar à região amazônica, né? Ela não muda de repente, né? Aí o texto ele fala que é uma região de zona de transição e ele te dá o gabarito quando ele fala: predominam espécies palmeiras como a carnaúba, babaçu e buriti. Opa, carnaúba, babaçu e buriti, viu isso na prova? Já pensa logo. São tipos de palmeiras que possuem, ou no caso, né, que retratam exatamente os chamados coquinhos. Opa, coquinhos. Palmeiras, você terá o quê? A chamada mata dos cocais, a letra A, ok? Realmente, a mata dos cocais é uma mata de transição entre a Caatinga, sertão nordestino, e entre a Amazônia, região norte do país, ok? Bom, então, vamos a 26. A 26, ela é uma questão que também é uma questão rápida, né? E é realmente, né, a questão estilo ESA. Né? A vegetação brasileira, com espécie de conífera, tipicamente sul-americana, é encontrada na ou Mata Atlântica, manguezais, Mata dos Cocais, Araucária ou Cerrado. Opa, espécies de coníferas. Pessoal, coníferas, você vai lembrar exatamente uma característica de um tipo de vegetação com estilo de vegetação aciculifoliada. O que que significa isso? É uma vegetação que tem as folhas estreitas, as folhas pontudas, em formas de agulhas. Tá? Vamos ver. Isso é devido ao quê? Espécies de coníferas associadas a essas características é devida a um clima mais frio. Opa, clima mais frio, vamos ver. Letra A, Mata Atlântica, local mais úmido, né, bem quente. Né? Manguezais típicas do litoral. Opa, litoral, local quente, úmido. Mata dos Cocais, como nós citamos anteriormente, entre o Nordeste e a região Norte, entre o Sertão e a região Norte. Não é uma região fria. Araucária, opa, araucária é um tipo de vegetação da região sul do Brasil, principalmente associada ao estado do Paraná, né? Regiões de planaltos, regiões mais elevadas. Né? E o cerrado, região centro-oeste do Brasil, local seco, quente em si. Né? Então, em cima disso, por interpretação, gabarito, letra D, araucária. Tá? Região, só lembrar, araucária, vegetação de conífera ou vegetação do estilo de folhas estreitas, pontudas em formas de agulhas, ok? Devido à questão do frio, tá? 27. Mata de terra firme, mata de várzea e igapó. São formações vegetais típicas desse bioma. Em razão do processo de uso e ocupação do território brasileiro e das ações dirigidas à preservação dos recursos naturais realizadas nas últimas décadas, este bioma constitui-se também naquele que guarda as maiores extensões de floresta nativa no Brasil, ainda que seu desmatamento não tenha sido completamente cessado. O texto refere-se ao bioma Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Caatinga ou Amazônia. Pessoal, a resposta está na primeira frase do texto. Mata de terra firme, mata de várzea e igapó. São três estratos da chamada floresta amazônica, ok? Mata de terra firme, região da floresta amazônica, que pelo nome já diz, terra firme, literalmente é uma região exatamente que não terá a presença, né, de chuvas, né, é um local mais seco, podemos falar assim. Mata de várzea é aquela mata que você vai ter períodos do ano, chuvas, outros períodos do ano, período de seca, né? E Igapó, você vai ter uma região de vegetação que é totalmente inundada, tá? Então você vai ter essa associação aí. Então a 27, gabarito, letra E, ok? Chegamos nas três últimas.
ele fala, na 28, a vegetação dos pampas é composta principalmente por, questão essa, árvores de grande porte, árvores de pequeno porte, plantas xerófilas, gramíneas ou plantas higrófilas. Pessoal, a vegetação dos pampas. Opa, pampas, você lembra? Pampas gaúchos, né? Ou seja, pampas gaúchos, região sul do Brasil, extremo sul do Brasil, né? Região de Pampas também pode ser chamado de Campos Sulinos. Opa, região de Campos é uma região de vegetação o quê? Rasteirinha. Opa, se é vegetação rasteirinha, a letra A e letra B você já podia descartar, porque ele fala em quê? Em árvores, né? Letra C, plantas xerófilas. Xerófilas é um tipo de vegetação de um ambiente sem